Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivan e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 motivos para não ir à justiça sem advogado. Bom pessoal, no vídeo 2 desse canal eu trouxe para vocês que é possível ir à justiça sem a necessidade de contratação de um advogado. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 motivos para não fazer isso. O primeiro motivo dos 5 são os rumos inesperados que o processo pode tomar no decorrer do caminho. Acontece que os processos têm uma espécie de roteiro a ser seguido e as partes têm que cumprir, em determinadas etapas, alguns atos processuais que são de extrema relevância para o andamento do processo. Mas e se no decorrer do caminho alguma coisa inesperada acontecer? E se esse roteiro não sair exatamente como previsto? Será que as partes estariam preparadas para agir? Será que elas saberiam o que fazer? Vou trazer de uma forma bem resumida como que funciona um processo no Brasil. A título exemplificativo, a dinâmica processual no Brasil funciona da seguinte forma. Uma parte autora inicia uma ação, através da sua petição inicial. A parte ré, então, ela é citada para comparecer na audiência de conciliação. Após ambas as partes comparecem ao processo, comparecem a essa audiência, e o réu apresenta a sua defesa. Num outro momento, as partes são intimadas a informarem as provas que pretendem produzir. Por fim, após toda a produção das provas e das manifestações finais, as partes aguardam uma decisão do juiz. Perceba que num primeiro momento eu menciono que o réu foi citado e após que as partes foram intimadas. Quer saber a diferença entre citação e intimação? Eu já falei sobre isso no vídeo número 1 desse canal. Mas voltando aqui na dinâmica do nosso processo e nos rumos inesperados que esse processo pode tomar, o que fazer, por exemplo, se uma das partes não comparece em audiência? O que a outra parte sem advogado teria que peticionar? O que ela teria que argumentar? E se por alguma incoerência no depoimento do autor, ele foi interpretado pelo juiz como litigante de má-fé e condenado a pagar uma multa e custas processuais? Existe então o risco da parte autora, na frente do juiz, falar alguma coisa, ser mal interpretada e acabar sendo condenada por litigância de má-fé? Sim, existe sim essa possibilidade. E até mesmo pela falta de experiência, de repente pela parte desconhecer a maneira como um processo funciona, ela pode sofrer uma punição e aquele problema que ela vinha tentar resolver no juízo, além de não resolver, ela gera um problema ainda maior. Então, esse seria o primeiro motivo para não demandar sem a presença de um advogado. Além dos rumos inesperados que um processo pode tomar, o segundo motivo para não ir à justiça sem advogado é pedir menos do que poderia. Sim, as partes, somente após ingressar com uma ação e no decorrer do processo, é que elas, por muitas vezes, tomam conta de suas limitações. E aí elas percebem que estão pedindo menos do que poderia no momento em que já não pode mais fazer nada. Querem um exemplo para ilustrar isso? Pense num acidente de trânsito. Pedro possui uma van que ele utiliza para fazer entregas. Ele trabalha para uma transportadora e ele faz entregas regulares, entregas diárias, e tira dessas entregas o sustento de sua família. Num determinado dia, Pedro está com a sua van estacionada, e enquanto ele sai para fazer uma entrega, João vem com seu veículo e bate no veículo de Pedro estacionado. Pedro então tem um dano no seu veículo e em parte das mercadorias. Não havendo uma resolução entre eles, Pedro então deve demandar na justiça contra João. Já vimos no vídeo 2 que é possível um acidente de trânsito ser discutido no juizado especial civil, sem necessidade de um advogado. Sim, é sim possível. Pedro então vai até o balcão do juizado especial civil para demandar a sua ação. Como que funcionaria isso? Como não houve aqui uma resolução amigável do problema, João se nega a indenizar Pedro pelo dano que ele causou na sua van. Pedro então vai até o juizado especial civil e pede ao atendente que faça uma petição inicial. Pedro vai narrar os fatos a esse atendente, vai dizer a ele que teve um prejuízo na van, que teve algum prejuízo na carga e que agora a van vai ficar no conserto durante 30 dias e só após ele vai poder conseguir novamente trabalhar. Pedro, então, teve um dano estimado de R$ 10.000
no seu veículo e mais R$ 500 de mercadoria danificada. Ele vai dizer ao agente cartorário que pretende ver ressarcido R$ 10.000. O agente cartorário vai apenas auxiliar o autor e redigir o pedido a termo. Ou seja, ele vai colocar no papel tudo aquilo que o Pedro falou para ele através de um formulário padrão. O funcionário do juizado, ele não tem a função de advogar para Pedro. Ele não pode dizer a Pedro o que pedir, nem como pedir. Ele vai auxiliar sem fazer nenhum juízo de valor. Perceba que esse cartorário, então, vai pegar a petição do Pedro, vai narrar os fatos relativos ao acidente e vai colocar na petição tão somente os pedidos que Pedro o informou. Esse processo vai seguir e lá no momento da sentença é que Pedro pode descobrir que ele pediu menos do que ele deveria. Isso, com um advogado, seria feito da seguinte forma. Além dos danos do veículo, teve também os danos da carga, não é verdade? Pedro então poderia solicitar, além dos 10.000, os R$ 500 que foram relacionados ao prejuízo na carga. Poderia também, um pedido que não foi mencionado por Pedro porque ele desconhecia, pedir lucro cessante, que é o que ele deixou de ganhar enquanto ele ficou sem trabalhar. Lembre-se que no exemplo eu digo que aquela van era o sustento de Pedro, era o meio que ele usava para trabalhar. Se ele ficou impossibilitado de trabalhar em função de um acidente causado por João, essas verbas também podem ser cobradas no processo. E isso pode acarretar um enorme prejuízo a Pedro, que não incluiu isso no seu pedido. Uma outra indenização que também poderia ser avaliada é uma indenização por dano moral, que também é possível se pleitear esse tipo de pedido dentro de ações relativas a acidente de trânsito. Veja que são inúmeras as hipóteses de pedidos relacionados ao mesmo acidente que a parte pode não ter conhecimento e, com isso, sofrer um prejuízo e pedir menos do que deveria. Esse, então, seria o segundo motivo para não ir à justiça sem advogado. Um terceiro motivo para não ir à justiça sem a presença de um advogado é a perda de uma oportunidade. O que seria isso? O processo ele tem etapas processuais que devem ser cumpridas e cada pedido e cada ato deve ser feito num momento específico. Se você perde um determinado momento para fazer algum determinado pedido, esse pedido ele não mais pode ser realizado. E isso pode gerar um prejuízo enorme para a parte. Pense você que no momento em que Pedro quis entrar com aquela ação cobrando os danos referentes ao seu acidente, ele guarda alguma prova para apresentar no momento posterior, no momento final, próximo da sentença, querendo surpreender a parte contrária, já que houve então um desentendimento, uma discussão entre eles no momento. Entenda que essa prova que Pedro já possuía no momento em que ele resolveu entrar com a ação, ela deveria ter sido apresentada no momento em que ele entrou com a ação, e não no momento futuro. Ele não pode esperar um momento que ele julga oportuno para apresentar essa prova. Ele não pode querer surpreender a parte contrária com uma prova fora do momento processual. Isso gera a ele a perda da oportunidade. Não apresentar uma determinada prova no momento correto faz com que essa prova não possa ser utilizada em momento algum. Pode ser que essa prova seja a única capaz de fazer Pedro ganhar a ação dele. E aí ele teria um prejuízo enorme pela ausência de prova, ter um pedido julgado improcedente e não ter mais nada para fazer. Esse seria, então, o terceiro motivo para não ir à justiça sem a presença de um advogado. O quarto motivo seria a dificuldade da parte de identificar e até mesmo solucionar algum problema que ocorreu no decorrer do processo. Lembre-se que o juiz e os auxiliares da justiça são pessoas humanas passíveis de erro. E ele pode sim, no momento de dar uma decisão ou de dar alguma determinação no processo, cometer um equívoco, um erro material. Para melhor ilustrar isso que eu acabei de dizer, pense num processo que está em seu trâmite regular, já teve audiência, já foram apresentadas as provas e o juiz quer designar uma data para julgamento do processo. Equivocadamente, esse juiz, ao invés de citar julgamento, ele cita audiência, ele redesigna uma audiência, ele marca uma nova data de uma audiência que já ocorreu. Se a parte está sem advogado e não está habituada com o processo, ela pode entender que aquele procedimento é regular, que aquele procedimento faz parte do rito processual. Acontece que essa audiência não necessariamente pode ser rápida, ela pode ser designada para daqui a 1 ano,
para daqui a 1 ano e meio, tudo a depender da pauta de julgamento do juízo. Então, esse processo ficaria parado por 1 ano, 1 ano e meio, ou sabe-se lá quanto tempo, até que alguém perceba o equívoco, ou que, no momento da audiência, o juiz perceba o equívoco, todas as partes presentes, para se desfazer o ato, sendo que poderia ter resolvido o processo 1 ano atrás. Esse, então, seria o quarto motivo para não se demandar em juízo sem advogado. Essa dificuldade para localizar um erro pode trazer uma demora e até mesmo um prejuízo muito grande para as partes. E, finalmente, o quinto motivo para não se demandar em juízo sem advogado seria a perda de tempo com ações inócuas. O que seria isso? É você entrar com uma ação que está fadada ao fracasso. É uma ação que, por desconhecer a nossa jurisprudência, por desconhecer a maneira que os juízes vêm decidindo sobre um determinado tema, a parte que acha que teve um direito lesado demanda em juízo e acaba descobrindo no futuro que essa ação não vai ter nenhum êxito. Perceba que, ao consultar um advogado, ele pode já ter conhecimento sobre aquele determinado caso, ou até mesmo ele tem condições, ele tem amplo conhecimento de consultar a maneira como os tribunais estão julgando aquele caso, a maneira como o STF e o STJ eventualmente se posicionou sobre um caso, e ele tem aptidão para definir se é ou não viável entrar com aquela determinada ação. Mesmo porque uma ação que você entra e não tem êxito pode sim gerar um custo processual, você pode ter que pagar as custas do processo. Quem perde uma ação tem que pagar pelos custos e ônus do processo. Isso pode gerar, então, um prejuízo muito grande para a parte. Seria o quinto motivo que eu não recomendaria entrar com uma ação sem a presença de um advogado. Perceba que nem todo direito é passível de indenização. Você pode sim sofrer algum tipo de dano e esse dano aos olhos do judiciário ser considerado como um mero aborrecimento. De repente, aquele contrato que você estava discutindo um eventual inadimplemento e você pensa que teve um dano moral envolvido, afinal teve um desgaste emocional muito grande. Sim, teve. Muitas vezes as partes discutem e gera-se um dano emocional para cada um dos envolvidos. Porém, nem sempre esses danos são tratados aos olhos do judiciário como passíveis de indenização. É possível que o juiz, ao analisar aquele caso, entenda que aquela discussão se resolva de outra forma, até com a obrigação de cumprir um contrato, porém que não caiba nenhum tipo de pedido indenizatório. Se a sua ação sem advogado versava exclusivamente sobre dano moral, você pode estar fadado ao fracasso e um advogado poderia explicar para você isso no momento anterior à propositura da ação e gerar uma economia para o seu bolso e até mesmo uma ausência de perda de tempo com essa ação inócua. Esse seria então o quinto motivo que não é recomendado ir à justiça sem a presença de um advogado. É evidente que existem inúmeras outras razões para não se aconselhar ir até a justiça sem a presença de um advogado, na verdade. Não precisa de maiores delongas para explicar a vocês que o barato pode sair caro, que você, ao tentar demandar sozinho, porque pesquisou na internet, ou porque tem ou acha que tem algum determinado conhecimento, ao tentar demandar e resolver um problema, você pode, além de não resolvê-lo, criar um problema ainda maior. Eu espero então que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha agregado algum conhecimento na sua vida. É um enorme prazer ter vocês aqui no meu canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.